Ok, gente? Vamos lá então, uma passagem muito conhecida hoje, de João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e demos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Oremos. Amado Pai, amado Deus, obrigado por tua santa palavra que nos fala as verdades da tua vontade, dos teus decretos, e também do teu amor e cuidado para com aqueles que te creem. Que o Senhor agora esteja nos guiando para compreender e viver a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É uma passagem muito conhecida essa. Todos nós lembramos delas. E toda vez que eu leio ela, eu lembro da música do Oficina G3. Eu sou um pouco mais antigo, né? Necessário é nascer de novo. O que há nesse texto aqui é interessante, irmãos, porque Jesus, ele responde 3 vezes. Reparou no texto? Ele responde 3 vezes. Só que a primeira resposta de Jesus não tem pergunta. Só que o texto fala que ele responde. Você não reparou isso? No versículo 3? A primeira resposta do versículo 3 não tem pergunta. A primeira coisa que nós temos que pensar nesse texto aqui, então, o cerne da questão, é que quando Jesus, principalmente ou muitas vezes em João, existem vários discursos longos de Jesus, diálogos de Jesus. Existem até livros que são encontros de Jesus no Evangelho de João, e dá um livro bom sobre isso. Só que Jesus, quando ele começa a falar, ele geralmente, e olha, isso é maravilhoso e é impressionante, ele responde às perguntas que não foram feitas. Ele responde a pergunta que aquela pessoa não quis fazer. Chega Nicodemos diante de Deus, de Jesus Cristo. Ele diz que Nicodemos foi até Jesus à noite. 2 motivos podem acontecer porque ele foi à noite. Primeiro, medo de ser visto, né, com más companhias. Isso é, Jesus já tinha uma má fama. Ou o segundo motivo é que Jesus estava muito ocupado durante o dia. E a noite é a hora que ele tinha melhor disposição, né, para conversar com o mestre. O certo, o motivo que Nicodemos foi à noite, ninguém sabe, mas o certo é que ele foi à noite falar com Jesus, e ele chega todo pomposo. O que ele diz? Rabi, isso é um termo hebraico já para mestre. Sabemos, no plural, sabemos que, olha o versículo 2, né? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele chega já, olha, não é só eu que sei, mas o senhor sabe de onde eu sou. Toda a minha patota sabe que o Senhor vem de Deus. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque o que o Senhor faz, só alguém enviado de Deus pode fazer. Ele chegou cheio de frescura, né? Cheio politicamente correto. Eu fico muito triste, irmãos, quando alguém, ou eu me desgosto de fazer, sabe? Vou visitar uma igreja e falo assim: olha, eu queria agradecer a oportunidade que me deram. Eu queria agradecer o pastor Cláudio, que abriu as portas da igreja para mim, em especial minha esposa, que está sempre ao meu lado.
e fica cheio de pomposo. Sabe aquele negócio politicamente correto que na palestra tem que se fazer? Eu não quero... Ó, gente, se for fazer palestra assim, por favor, não me convide. Eu sempre digo, quem vem convidar na igreja aqui, vem pregar na igreja aqui, você entrou, filho, a graça e paz já foi dado quando fez a abertura do culto. Parou, vai na palavra de Deus. E Nicodemo chegou assim diante de Deus. Ó, mestre. Só que ele não fez nenhuma pergunta. E o versículo 3, Jesus respondeu, aquela pergunta que ele queria verbalizar, na verdade, o que a alma dele queria verbalizar, Jesus já respondeu. Por quê? Ele foi diante do mestre porque ele via uma necessidade, alguma resposta que talvez ele não conseguiria fazer. Parece um aconselhamento, né? Que quando eu falo, algumas pessoas na igreja têm essa experiência comigo, assim, e aí, tá tudo bem? E a pessoa, não, tá tudo bem. Eu falo assim, para de mentir e me fala agora. Tá tudo bem? Isso é, fale a verdade. Nicodemo não teve chance de fazer isso. Mas a primeira coisa que Jesus faz aqui é apontar uma necessidade que Nicodemos não sabia que tinha. A primeira coisa que Jesus faz é mostrar, clarear uma necessidade que Nicodemos jamais imaginou que precisaria passar. Por quê? Porque, veja, ele era um fariseu. E os fariseus, do modo geral, têm coisas boas lá. Eles creem na ressurreição, eles creem no poder de Deus, eles creem em várias coisas boas. O problema do fariseu não está no parte do que eles creem, está no excedente que eles creem. Eles começaram, os fariseus são um partido político religioso que veio segundo século antes de Cristo, que começou em busca de uma vida separada do mundo, porque eles foram contrapondo o helenismo, que no helenismo tudo pode, né, que é um pensamento grego. Eles, para contrapor isso, eles começaram a fazer uma religião separada e botar um monte de regra para você não misturar com um povo. A ideia é meio puritano, ou os quakers dos séculos passados aí. Não sei se você... O quakers é interessante, procura no YouTube, tem um documentário sobre eles. Eles separavam totalmente. E os fariseus eram assim. E que para isso eles foram pondo em regras e pondo condições e baseando a sua salvação através do que eu faço, através de obras. Na verdade, eles externalizaram a fé. A fé que sempre foi interior, eles queriam mostrar isso no exterior. Jesus várias vezes criticou isso aí. Lembra da parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano? Que chega o publicano e ora, né, fica em pé diante da sinagoga e ora, Deus, obrigado por não ser isso, não ser aquilo, tal. E chega o publicano e fala assim, Deus, tenha compaixão de mim porque eu sou o pecador. O publicano foi no interior. O fariseu, que era o costume dele, foi no exterior. Só que o que Nicodemos jamais tinha pensado é que eu preciso de uma coisa nova? E Jesus fala assim, quem não nascer do Espírito, da água do Espírito, não tem parte no reino de Deus. Só que a vida de Nicodemos sempre foi voltada para ter algo do reino de Deus. Ele nunca viu necessidade de ter isso. O Jesus escancara que é preciso nascer de novo. Nicodemos entendeu a mensagem? Não. Porque ele achou tão absurdo. Isso não quer dizer que Nicodemos seja um velho, tá, gente? Assim, pode um idoso, né, ou um velho voltar ao seu ventre, não quer dizer que ele seja velho. Mas é porque a questão foi tão absurda para ele que ele jogou lá no alto. A resposta que ele queria era não. E Jesus respondeu isso? É claro que não. Porque não era o foco da questão. O que Jesus queria mostrar para Nicodemos é que atos morais, legalistas, religiosos, práticas separadas de piedade verdadeira ou numa fé em Deus, não tem valia nenhuma. Não tem serventia nenhuma. Aquelas coisas que os fariseus entendiam como religião, isso é, guardar o sábado, por exemplo. Gente, se você for pesquisar o que os fariseus colocavam sobre a guarda do sábado, vai se surpreender. As meninas aqui dizem a história aí que os fariseus diziam para as mulheres que elas não podiam se olhar no espelho no sábado. Por quê? Se olhassem no espelho, elas poderiam ver um cabelo branco. E ao arrancar o cabelo branco, elas estariam trabalhando. Entendeu? Olha os absurdos. Diz também que você podia tomar vinagre. Mas se você fizesse gargarejo com vinagre, não podia, porque está trabalhando. Esses absurdos que foram impostos sobre as pessoas que os fariseus tinham, é o absurdo que o fariseu carregava nas suas costas, ou Nicodemos carregava nas suas costas. Só que para ele estava tudo certo.
Essa é a religião verdadeira. Isso é o que Deus tem para nós. Só que tudo isso que ele vivia era baseado em tradição, em religião, em política, por aí vai. Ele era um bom homem, moralmente falando. Ele era alguém financeiramente estabelecido. Lá em diante, em João vai se mostrar isso, João 19, 39, se não me engano. Tá? Ele era alguém crente, religioso, piedoso, nas tradições. Só que ele não tinha entendido, não tinha reparado a necessidade que o Evangelho tem, que a palavra de Deus tem, de transformar primeiro ou primordialmente o interior. E Jesus fala assim, necessário é nascer de novo. E aqui vem uma verdade para o nosso tempo também. Porque vivemos tempo, gente, que somos cobrados como cristão de uma vida piedosa. Já passou por essa questão assim? Você fez um pecado e diz, e é crente, hein? Você cometeu um pecado assim, e é crente, hein? Porque o que se espera de nós cristãos é que sejamos religiosos, não cristãos. O que se espera é que você tenha um certo padrão e você jamais falhe, porque senão, se falhar, eles vão fazer questão de lembrar Tiago para você. Se você descumpriu uma lei, você é devedor de todas. Eles vão fazer... Olha, o mundo é questão de jogar na cara. E também vivemos tempos onde as pessoas querem basear o além daqui, a vida eterna, no que elas fazem, no que elas podem fazer, no que elas... Por exemplo, denominações por aí dizem que se você dizimar, Deus vai te abençoar. Então eu quero basear sempre no que eu faço. A força do meu braço conquistará meu sucesso. Eles querem basear salvação, relacionamento com Deus, no que está em suas mãos a fazer. E muitos de nós caímos nesse erro, achando que por termos uma vida religiosa, ir aos cultos domingo, ler um versículo bíblico, ver um aplicativo de devocional, ver um devocional, sabe, no raiz mesmo, você pega um papel e anota, dar o dízimo e ofertas, e vai. Acho que atos religiosos demonstram que eu sou de Deus, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ou achamos que por ser, eu não mato, não roubo, o importante é fazer o bem, não é? Então se eu faço o bem, está tudo certo com Deus. E começa a criar uma religião ou um modo de vida à parte de Deus, à parte da palavra de Deus. E a verdade que foi dita a Nicodemos é a mesma, é dita a nós todo dia. É preciso nascer de novo. Eu sei que muitos de nós já nascemos de novo. Não pode dizer assim, agora todos vocês se arrependam, né? A mensagem do Evangelho. Se arrependam, pecadores, raça de víboras, mensagem de João Batista, a gente joga né? Não. Só que é preciso, talvez, como cristãos que somos aqui nessa congregação, de pensarmos se realmente já nascemos de novo. Nós estamos baseando a nossa salvação no que eu fiz, no que eu faço, no que eu farei, ou algo que vem à parte de mim, que está além da minha compreensão, talvez, forças. Acho que sim. Você se baseia, você é salvo por quê? Porque tu faz o bem. Vamos disciplinar esse menino aí, gente. Ele está esquecendo que respondeu na escola dominical, né? Tá bom, tem tempo, tu tem que compreender ainda, tá, Dani? Fica tranquilo. Então, gente, todos nós temos uma grande tendência em cair em legalismo e moralismo. E esquecer que o necessário é nascer de novo. Nicodemos não tinha jamais imaginado, afinal de contas, a religião dele era boa. Anos comprovaram que tinha efeito prático na vida da pessoa. Anos comprovaram que eles agora servem a Deus, porque afinal de contas, eles carregam um peso de religiosidade muito maior que qualquer um no mundo. Os publicanos são miseráveis pecadores e trabalham no sábado. Veja, né? Imagina a oração do fariseu, né? Veja, Deus, eu sou muito crente.
Eu não arranco nem o fio de cabelo da minha cabeça, porque eu guardo o sábado. Eles caem nesse erro de querer viver, e o Nicodemos cai nesse erro de viver, de querer uma religião. Será que nós não vivemos assim também? Será que não estamos baseando a nossa fé, nossa vida, através do que apenas legalismo e moralismo? Apenas assim, eu cumpro certas regras, logo eu vou para o céu. Eu não mato, não roubo, não furto, sei lá o que você faz, né? Os 10 mandamentos, eu cumpro todos. Então, logo eu vou para o céu. Qual foi a solução que Deus deu a Nicodemos? É porque pareceu tão absurdo para Nicodemos, e continuou sendo tão absurdo para a cabeça limitada de Nicodemos, que Jesus logo depois, em vez de ser um diálogo, virou um discurso. Mas em todos esses discursos, Jesus fala assim, necessário nascer de novo. E a partir do versículo 4 ele diz o seguinte, Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer, vocês, porque não era só Nicodemos, mas toda a religiosidade por trás de Nicodemos, o sinédrio, quem mandaram ele, tá? Tradição do fariseu. 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Como pode ser isso? Por que Nicodemos não compreendeu direito esse negócio aqui? E ele deveria conhecer. Jesus vai criticar Nicodemos porque Ezequiel, por exemplo, nós já estudamos esse texto aqui na escola dominical. Ezequiel fala, e Jesus prometeu em Isaías também, ou Deus prometeu em Isaías, Ezequiel, que haveria um tempo que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Haveria um tempo que Deus faria por si só, de baixo para cima, a obra da salvação, da reconciliação, da regeneração. Haveria um tempo que ia ser uma plenitude tão grande que todos os povos, línguas e nações poderiam usufruir da comunhão com Deus. Assim, então, o que Jesus esperava era que Nicodemos entendesse isso. Aquilo que ele estudava. Nicodemos, Jesus vai dizer, você é mestre em Israel. Ele, ao ser enviado para questionar Jesus, ele veio porque ele tinha influência política. Ele era um escriba. Ele era alguém que conhecia da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus foi sufocada por tudo aquilo mais que está fora da palavra. Ele não entendeu o que Jesus está falando. Jesus falou o seguinte, Nicodemos, a salvação não depende do que você faz. A salvação, ela vem do alto para cima. Então, você tem que nascer de cima para baixo. E isso é obra do Espírito que sopra onde quer. Isso talvez possa te animar, gente, a falar o Evangelho para aquela pessoa que você acha que não tem solução. Nós estávamos na faculdade conversando com o Wesley e o Vitor sobre isso, que o Wesley comentou assim, irmãos, é difícil, muitas vezes você olha para alguém, você diz assim, não dá. Esse não tem jeito. Por quê? Porque nós muitas vezes culpamos ou apontamos os dedos por muitos pecados explícitos que as pessoas têm, né? Se você olha um bêbado na rua, você olha um drogado, você olha um ladrão, você vê um jornal de alguém que estuprou alguém, assassinou alguém, e diz, esse não. Esse precisa ser de novo. Mas esse aí, só um milagre acontecendo. E você se esquece que do lado de cá da televisão, ou da tela que você está vendo, existe alguém que está depositando sua salvação em legalismo, em moralismo, em atos religiosos. E para esse é que Jesus falou, você precisa ser de novo. Lembra que passagem que vai vir em João 4? Qual a personagem que aparece em João 4? Você lembra? Alguém lembra? A mulher samaritana. A mulher samaritana teve quantos casamentos? 5. E Jesus mandou ela nascer de novo? Todo mundo sabia da fama dela.
Ela era conhecida, ela tinha até vergonha de ir lá, por isso que ela foi meio-dia pegar água. E Jesus mandou ela nascer de novo? Não, mas quem Jesus mandou nascer de novo? Nicodemos, que era o religiosinho, que estava todo dia erguendo as mãos lá no templo. Ó Senhor, eu guardo todos os teus mandamentos. Jesus mostra para ele, Nicodemos, querido, a salvação vem de Deus. E essa salvação que vem de Deus, que faz o homem nascer de novo, que faz do Espírito, que faz o homem reviver para uma nova vida, não é repaginar, não é cortar o cabelo para mudar o visual. É quebrar o coração e transformá-lo no novo. O apóstolo Paulo desenvolve melhor isso em suas cartas. Não dá tempo de pensar tudo isso. Mas isso tudo acontece por obra de Deus. E acontece onde, quando e da forma que Deus quer. Jesus usa a ilustração do vento, né? Quem controla o vento, gente? Se controlasse o vento, ninguém passaria frio nessa igreja. Né? Que abre a janela, daqui a pouco bate vento ali, daqui a pouco vem aqui, as pessoas ficam andando entre as cadeiras, né? Eu vejo muitas vezes, olhando aqui, quem está sentado não percebe. As pessoas ficam mudando porque ela está batendo o vento na nuca. Ninguém controla. Assim é Deus, que salva quem quer, que resgata quem quer, que faz nascer de novo quem Ele quer. Só que em algumas versões aí tem a palavra tem. Quando vem a palavra tem, não quer dizer que você tem que nascer de novo, mas é que você tem que buscar esse nascimento que vem do alto. Nós devemos colocar diante de Deus, Deus, me faça nascer de novo, me faça reviver. Deus, eu estou analisando minha vida aqui, e eu estou imaginando que se eu não fizer tal coisa, eu não vou para o céu. Se eu não ler a Bíblia diariamente, eu não estou indo para o céu. Se eu não for culto, não dizimar, não ofertar, eu não sou religioso, não estou indo para o céu. Na verdade, Deus, eu estou compreendendo que eu sou um bom homem. Essa é uma enganação que nós temos no coração. Porque ninguém é bom. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós precisamos nascer de novo. Alguns são explícitos, né? E outros não. São bem guardadinhos, lá no interior do coração. As 7 chaves, onde muitas vezes nem a própria pessoa consegue entrar para trabalhar, consegue entrar para mudar. Jesus mostra a Nicodemos a necessidade e recrimina ele assim: você não entendeu isso? Não é hoje que Deus fala isso. Não é de hoje que acontece essa verdade. A necessidade de nascer de novo. As histórias das pessoas do Antigo Testamento mostram a necessidade disso. Talvez o mais claro seja o próprio Jacó, né? Jacó que teve que se tornar Israel. E não foi só o nome que mudou em Jacó. O que mudou em Jacó? Tudo. Inclusive a sua perna. Mas não foi o nome e a perna que é o importante em Jacó. Senão a gente mudaria teu nome e elegeria você. Não, virou crente. Não é isso. O que mais essencial mudou em Jacó foi que ele saiu dali transformado. Não, agora eu vou seguir a Deus. Depois de anos vivendo a tradição de seguir o Deus de Abraão, Isaac, mas não o Deus de Jacó. A partir daquele momento que ele nasceu de novo, que ele sai daquele lugar, agora sim, Deus é o meu Deus. Deus estava nesse lugar e eu não sabia, porque eu não conhecia Deus. Deus o faz nascer de novo. Hoje, todos nós, então, podemos, através de Cristo, se você não fez isso, é possível fazer isso hoje. Você pode olhar para Jesus, olhar para o que Jesus ensinou, para a obra de Cristo assim: Deus, eu preciso nascer de novo. Eu estou achando que eu sou muito bom. Eu vou para o culto, por exemplo, e digo assim: aquele irmãozinho não veio, né? Está desviado. Vai perder a salvação. Eu sou melhor que ele, porque eu não falto o culto. O pastor pede ajuda todo. Sim, senhor, pastor. Deus, eu olho para Jesus e vejo o quão ruinzinho eu sou. Onde eu tenho depositado minhas esperanças. Me ajude. Eu convido a você, irmãos, todos nós, a pensarmos sobre isso. Jesus vem para escancarar essas necessidades que nós não sabíamos que tínhamos. Jesus vem para te mostrar alguma coisa. O Evangelho, ele quer nos mostrar
algo que você jamais imaginou que precisava. Talvez eu possa ilustrar isso com um exame de rotina. Você está em dia com os exames de rotina, gente? Não. E por que nós fugimos do exame de rotina? Fala, irmã. Não quer saber o que tem lá. Não é verdade? Gente, eu tenho histórico de câncer na família. Eu tenho medo de dizer, ó, gente, já que você está com câncer. Eu espero que, quando eu reconheça, não saia inicial. Mas eu não queria nem saber que tinha ele. Porque quem tem história de câncer, geralmente tem maior possibilidade, né? Já estava. O Evangelho é esse exame que vem nos encarar, vem mostrar para nós. Fazer o raio-x, hemodiálise, sei lá, o hemograma, perdão, né? Você faz todos os exames para dizer o quê? Você está ruim, cara. E olha, você pode não passar de amanhã. Talvez não chegue nem ao final do dia. O Evangelho é para fazer isso. É para nos mostrar que a aparência de bem não é sinal que está tudo bem. Eu tenho um caso que eu jogava basquete em Joinville. E esse caso me abalou muito aquela vez, né? Muito, muito mesmo. Eu jogava basquete com um rapaz de 32 anos. Ele tinha 2 crianças. As crianças dele tinham a mesma idade dos meus filhos. Nós, todo final de semana, a gente jogava das 8 da manhã ao meio-dia, né? Era uma questão que ia 50 pessoas também, assim. Iam voltar, iam sair, né? Passou uma semana, ele não apareceu. Uma semana depois, ele faleceu. E ele faleceu com câncer no estômago. E constantemente nós conversávamos, eu estou com uma dorzinha aqui, tal, só que nunca fazia exame. Ele disse, eu tomo Yakult. Toma Yakult, Jacques, que é bom para o estômago, ajuda. E foi levando assim. No dia que foi descobrir, não teve mais reversão. Já era assim, ó. A vida é um sopro mesmo, né? Agora, você tem poder de dizer que dia é o teu fim, ou que dia vai chegar o diagnóstico final? Nós não temos como fazer. O prognóstico para nós, gente, é sempre não sei. Deus é que sabe. A única coisa que nós sabemos é que estamos doentes. Estamos ruins. Precisamos nascer de novo. Precisa que Deus dos altos céus, Ele desça com o seu Espírito no nosso coração e renove tudo. Porque do jeito que está, nós não veremos o reino dos céus. É essa a verdade que Jesus falou para Nicodemos, que ele não sabia. Ele não tinha a menor noção. Mas Jesus, como bom mestre, bom médico que é, assim, Nicodemos, tu veio atrás de atestado, né? Mas o teu problema é muito pior. O teu problema é muito pior. O teu diagnóstico é muito mais profundo. É mais do que apenas o que você acha que é. Então, a verdade que eu quero falar para vocês hoje, para seguir a Jesus, irmãos, é preciso reconhecer que precisamos nascer de novo. Não por atos de justiça, não por oração, o modo que nós oramos, a esmola, não isso. Larga a mão disso. Não o modo que você veste, não o modo que a música que você escuta, não o horário do culto que você vem, larga a mão disso. Nós precisamos nascer de Deus. Se você sente que talvez tenha uma dificuldade, está meio, ainda não, sabe? A gestação não chegou ao fim, peça para Deus hoje fazer esse trabalho em você. Pedimos todos a Deus, para que Deus venha sobre nós, nos transforme e nos renove. Se já nascemos de novo, que Ele venha restaurar essa certeza de que pertencemos a Ele, que somos dependentes dEle. Te convido a fazer isso hoje, essa oração comigo. Vamos todos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor constantemente revela que somos falhos, somos fracos, somos limitados. O Senhor revela que nós constantemente distorcemos a Tua palavra para o nosso benefício. Mas Jesus vem e o Teu Evangelho vem para que dá a real situação que está no nosso coração. Está terrivelmente corrupto, cancerígeno,
crendo que obras de justiça, crendo que ações religiosas pode conduzir ao céu. Deus nos perdoa. Como diz a canção e como diz o Salmo, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faça-nos nascer de novo em Ti. Reaviva-nos, Pai. Reanima-nos. Se há alguma incerteza de que pertencemos ao Senhor, que o Senhor restaure isso agora. Se há alguma dúvida de que estamos indo aos céus, que o Senhor nos guie, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.